teremos a participação do irmão Edson Augusto, que vai fazer o solo para nós. Versículo 22 ao 24. Gênesis 3, 22 ao 24. É o primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Amém? Todos encontraram? Então diz assim:
Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. É interessante nós vermos que também havia uma outra árvore, e uma árvore chamada árvore da vida. E o que nós vemos aqui? Que Deus, quando Deus ali viu que o homem já era conhecedor do bem e do mal, ele já tinha a maldade no coração, Deus viu que não era bom que o homem continuasse no jardim por causa dessa árvore da vida. O que iria acontecer com o homem se ele comesse da árvore da vida? Ele viveria para sempre. O que significa isso? Vamos pensar. Se Deus falou para o homem que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles morreriam, muitas pessoas às vezes ficam pensando assim: poxa, mas eles estavam ali, eles comeram e continuaram vivos. Continuaram vivos fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. E mortos, eles estavam já separados de Deus, o relacionamento. Como Jesus até disse, que Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Deus, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espiritualmente morto, como que uma pessoa pode adorar a Deus? Não há relacionamento. Então o homem, ali naquele momento em que ele desobedeceu a Deus, ele já havia morrido espiritualmente. Se ele comesse da árvore da vida, o que iria acontecer com ele? Ele ia continuar vivo para sempre, fisicamente. Espiritualmente não. Espiritualmente ele continuaria morto espiritualmente. E vamos pensar, aqueles anjos que estavam no céu, junto com aquele querubim chamado Satanás, que não era Satanás antes, mas era um anjo que adorava a Deus, um querubim que adorava a Deus, e os outros anjos também. Quando eles se rebelaram a Deus, eles morreram? Todos morreram? Não, eles morreram. Eles continuam vivos até hoje. Mas como é que os demônios, esses anjos caídos, eles vivem todos os dias? Em paz? Alegria? Não. Eles vivem em total tormento. Por que os demônios, muitas vezes, eles procuram o ser humano? Por que muitas vezes ele procura levar pessoas a uma vida de vícios, prostituição, bebida, drogas e várias outras coisas que são totalmente contrárias ao padrão de Deus? Porque eles querem sentir prazer, eles querem sentir um pouco de paz, eles querem sentir alegria, eles querem sentir aquilo que o ser humano pode sentir. Os demônios não têm essa paz, não têm essa alegria, e eles vivem. Só que a palavra de Deus diz em Apocalipse que um dia vai chegar o fim deles, onde todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eles serão aniquilados, destruídos para sempre. Se Adão e Eva eles tivessem comido ali da árvore da vida, eles iriam viver para sempre separados de Deus, em total tormento. Já imaginou como é que ia ser esse mundo? Como que as pessoas viveriam atormentadas, brigando? Não morreria, mas viveriam numa desgraça total. As pessoas vivendo com ódio uma das outras, se vingando uma das outras, fazendo maldade umas para as outras. Imagina como seria horrível, terrível. Então o plano de Deus não era isso, não era que o homem vivesse eternamente. E é interessante que nós vemos que as pessoas, elas tentam fazer de tudo para viver mais tempo nessa terra, né? As pessoas estão cada vez mais cuidando do seu corpo, do seu físico, da sua saúde, porque elas querem viver 100, 110, 120, quanto o máximo que elas puderem viver. Mas será que isso é a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria? Não, de forma alguma. Por mais que o homem pudesse viver muito tempo aqui nessa terra, ele viveria em total sofrimento, porque tantas coisas que acontecem nesse mundo. Então esse nunca foi o plano de Deus, o plano original de Deus. O plano original de Deus é que o homem seja amigo dele, que o homem tenha um relacionamento com Deus,
que o homem seja um ser social, assim como Deus é um ser social. Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Deus criou o homem, Ele viu também que não era bom que o homem ficasse só. Por isso que Ele concedeu ali uma adjutora. Mas Deus, no plano dele, foi de que o homem vivesse eternamente na presença do Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, vivendo, desfrutando, aprendendo mais e mais do caráter de Deus e tendo esse relacionamento com Deus. Quando o homem desobedeceu, então Deus, Ele trouxe uma profecia, uma mensagem profética, dando ao homem a esperança de salvação, a esperança de que um dia o homem seria salvo de toda essa tribulação, de toda essa separação. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É uma mensagem profética, onde o Senhor fala para a antiga serpente. A antiga serpente aqui, na verdade, a serpente era uma serpente mesmo, que foi induzida por Satanás. Mas quando Deus fala a serpente aqui, Ele está se referindo ao próprio Satanás. E Ele diz assim, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você, a antiga serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse o descendente é Jesus Cristo, que viria para quê? Este ferirá a sua cabeça. Jesus Cristo estaria ali vencendo o poder de Satanás sobre o mundo, sobre as pessoas, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso significa que Jesus Cristo levaria sobre nós, sobre Ele, as nossas culpas, as nossas feridas. Então nós vamos abrir para ver que essa profecia se cumpriu. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Então essa profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumpre em Lucas capítulo 2, Novo Testamento, após Mateus, Marcos, Lucas, antes de João, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui é o cumprimento. Nós vemos que aquele que seria o inimigo da serpente, que é o descendente da mulher, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para nos trazer de volta, nos buscar e nos salvar, porque estávamos separados de Deus. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Primeira carta de Pedro, próximo de Apocalipse, depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso é um cumprimento. Então, por que Deus não permitiu que Adão e Eva permanecessem no jardim do Éden? Para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre separados de Deus, mortos espiritualmente. Então o homem ficou aguardando ali. Adão, Eva, Abraão e muitos outros servos de Deus ficaram aguardando por essa vinda do Messias, que eles não sabiam em que momento, em que dia, que data ele viria, mas eles sabiam que o Messias viria e que esse Salvador os libertaria. Por quê? Porque antes, quando o homem estava lá no Éden, ele tinha liberdade de escolha, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha amizade com Deus. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu a sua liberdade de escolha. Por quê? Jesus ele nos explica em João, Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 34. Voltando um pouquinho. Evangelho de João antes de Atos. Nós vamos ver versículo 8. Capítulo 8, versículo 34. 34. João 8, 34. Diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então todos nós pecamos, porque nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E pelo pecado ter entrado no mundo, o homem passou a ser inimigo de Deus, a ficar separado de Deus. Então, se somos escravos do pecado, nós não temos mais a liberdade de escolha, porque o escravo, o que ele pode fazer para pagar pelo seu resgate? Por mais que ele trabalhe, ele continua sendo escravo, e escravo do seu Senhor. E que Senhor que domina aqueles que vivem na desobediência lá de Adão? Nós vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, onde Paulo explica para a igreja de Éfeso qual era a situação da igreja antes de conhecer a Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha, vocês estavam mortos. Então, a partir do momento que o homem pecou lá no Éden, ele passou a ser um ser espiritual morto. Ele já não tinha mais vida, porque Deus é vida. E estava morto em suas transgressões e pecados. Versículo 2: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse espírito com letra minúscula não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um nome e ele está em letra maiúscula. Espírito em letra minúscula pode ser o nosso espírito, pode ser os anjos, ou aqui está se referindo a Satanás. Então aqui o espírito que vive nos que vivem na desobediência é Satanás dominando as pessoas que ainda estão no pecado, as pessoas que estão separadas de Deus. Então o homem separado de Deus por causa do pecado, além de ele ser inimigo de Deus, ele é dominado por Satanás. Ele tem o controle, o domínio de Satanás. E olha só, vejam só como é interessante. Se nós formos ver, a pregação do Evangelho é algo tão simples, tão claro, mas muitas pessoas não conseguem compreender e entender o Evangelho de Cristo. E se nós abrirmos em 2 Coríntios, capítulo 4, voltando um pouquinho mais, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, nós vamos ver novamente falando de Satanás. Só que agora não se refere a ele, ao espírito do poder do ar, e sim ao Deus deste século. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Então ele é o Deus deste século. E o que o texto nos diz? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: mas se o nosso Evangelho está encoberto, quer dizer, se está obscuro, se as pessoas não estão entendendo o Evangelho, é para os que estão perecendo é que está encoberto. E perecer significa para as pessoas que estão morrendo, para as pessoas que estão destinadas ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É para esses que o Evangelho está encoberto. Mas por quê? Porque nós estamos escondendo esse Evangelho? Porque a igreja está escondendo? Porque Deus não quer se revelar? Deus só quer se revelar somente aos seus escolhidos? Não. O versículo seguinte diz assim: o Deus, com letra minúscula, que se refere a Satanás, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes,
para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás, ele continua enganando as pessoas, ele continua iludindo as pessoas, mostrando para as pessoas que é muito melhor estar afastado de Deus, é muito melhor aproveitar os prazeres dessa vida, como ali a antiga serpente disse para Eva. A serpente chegou a dizer assim para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim? A Eva disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia em que nós comermos, certamente morreremos. E aí a serpente disse a eles: não, Deus disse isso porque vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Olha só, né? Puxa, você vai ser como Deus, conhecedor. E ali naquele momento que a serpente falou isso, Eva olhou para aquele fruto e achou agradável aos olhos, desejável ao paladar, e ainda, puxa, foi adquirir conhecimento. A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém de Deus, mas do mundo. E as pessoas que fazem a vontade do mundo, essas pessoas passam, mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Satanás continua com a mesma enganação. Ele continua iludindo as pessoas do mesmo jeitinho que ele fez lá no Éden. Ele vai fazer com que você ache que as coisas desse mundo, elas são prazerosas aos olhos, à carne, e vão te deixar, uma pessoa acima da média, fazer você se tornar aquela pessoa mesmo top. Mas vejam só, a Bíblia, ela mostra bem claro que o homem, a partir do momento que ele pecou e ele ficou separado de Deus, ele se tornou escravo. Por mais que ele aproveite tudo desse mundo, todos os prazeres desse mundo, ele vai continuar ainda sendo escravo. Por mais que o homem seja socialmente correto, tem muitas pessoas que são corretíssimas, socialmente, morais, corretas, tudo, mas se elas não têm a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se elas não são libertas do pecado, elas continuam separadas de Deus, mortas espiritualmente. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e essa morte não é o inferno, não é só o inferno. O inferno é, para nós entendermos, o inferno é como se fosse uma cadeia. Quando uma pessoa lá nos Estados Unidos ela comete um crime gravíssimo e ela vai ser sentenciada à cadeira elétrica, a cadeia é só um lugar onde ela vai ficar ali por um tempo, atormentada, pensando no que ela fez da vida. Mas o dia final mesmo vai ser o dia em que ela vai ser colocada na cadeira elétrica, e ali é o fim dela. O fim das pessoas não é um inferno. O fim das pessoas vai ser no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós podemos entender isso melhor em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Último livro, capítulo 20, versículo 11 ao 15, que diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Isso aqui já é o dia do julgamento, do juízo final. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e vi livros, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha que interessante.
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. No lago de fogo. E quem são esses que foram lançados no lago de fogo? Todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, a mensagem aonde Deus havia prometido que enviaria o Messias, o Salvador, que salvaria a humanidade, salvaria as pessoas dos seus pecados. Essa mensagem que foi anunciada aqui no texto, em Apocalipse, capítulo 21, vai nos mostrar que muitas pessoas continuaram na prática do pecado e não quiseram ter amizade com Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E olha só, vejam o que aconteceu com essas pessoas. Apocalipse agora 21, versículo 8. Mas os covardes ou tímidos, aí não significa introvertidos, mas pessoas que têm vergonha de assumirem que são cristãos, ou pessoas que têm vergonha de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, e assassino aqui não se refere somente àquele que mata, mas àquele que odeia seu irmão, é assassino também, 1 João 3,15, que diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Os que cometem imoralidade sexual, seja por pensamentos, palavras ou atitudes, seja pornografia, seja o adultério, seja a bestialidade, incesto, qualquer tipo de pecado que ela cometa na área sexual de forma errada, contrária ao padrão de Deus, que foi criado para o casamento, para um relacionamento entre marido e mulher, esses também que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Se nós olharmos, qual é o escape do homem? Como que o homem pode se livrar de uma situação dessa, sendo escravo do pecado, sendo dominado por Satanás? Como que o homem pode voltar a ter uma amizade com Deus, se por meio da lei ele é incapaz de chegar a Deus? Porque a lei, ela não veio para nos salvar. Nós vamos ver aqui agora em Romanos, capítulo 3. Os judeus se achavam muito corretos em suas atitudes, e Paulo escreve para um irmão da igreja de Roma, e esse irmão se achava superior aos outros, era um judeu, e Paulo começa a confrontá-lo, e ele começa a mostrar para os judeus também que estavam ali na igreja de Roma, que não há ninguém que se escape, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que cumpra toda a lei. O texto começa assim, capítulo 3, versículo 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então aqui fica bem claro que nem pela lei o homem consegue escapar. A lei só veio como um tutor para que o homem ali aguardasse aquilo que ele estava tanto esperando, que era a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Mas a lei, ela não serve para salvar, e sim para mostrar
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus é perfeita, que Deus, o padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Só que ninguém consegue viver esse padrão de Deus por si próprio, pela sua velha natureza. Ninguém consegue. Por isso que é impossível ao homem ser salvo. Só para Deus, só Deus é possível salvar o homem. O homem por si próprio não consegue chegar a Deus. Ele é incapaz de chegar a Deus, de se aproximar de Deus. Então, o que nós vemos nesse tão grande amor de Deus? O homem estava separado, ele perdeu a sua liberdade de escolha, se tornou escravo do pecado, se tornou escravo do poder de Satanás. A lei ali veio para mostrar que todos estão debaixo de condenação, mas Deus, Ele nos prova o quanto nos ama. Nós vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 16, que é um texto muito lindo, é um texto muito conhecido dos irmãos, mas que às vezes nós não paramos para meditar nele tanto e ver a tal profundidade do amor de Deus por nós. Eu sei que alguns sim têm meditado, mas a maioria não, porque se a maioria meditasse, se renderia totalmente aos pés de Cristo, amaria Ele e serviria Ele de todo o coração. Não precisaria nem ficar forçando as pessoas a entrarem pela porta. As pessoas entrariam com toda certeza. Jesus, ele fala uma grande verdade: a porta larga, muitos estão entrando por ela, mas a estreita, poucos entram. Poucos querem entrar por essa porta estreita, que é Jesus Cristo. Então João 3,16 nos diz assim: que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não enfrente essa segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, mas tenha a vida eterna. Então esse foi o grande amor de Deus. Deus, ele se mostrou assim: nós nos tornamos inimigos de Deus, nós fomos inimigos de Deus, mas Deus, ele nos chama para sermos amigos dele, e ele nos chama através do seu Filho Jesus Cristo. Agora é triste nós vermos, esses dias estava dando discipulado para uma pessoa que está desviada, afastada, e ela falou assim: mas eu ainda não quero, eu ainda vejo que eu tenho muita coisa que eu quero fazer, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, eu não sinto ainda o momento certo para entregar minha vida ao Senhor Jesus. E aí eu mostrei esse outro texto, no mesmo capítulo. O texto aqui nos fala no versículo 36, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe o que é um pai vendo o seu filho sendo rejeitado? Um filho que foi entregue, um filho que foi morto, um filho que pagou toda a sua dívida, e você disser para Deus assim: olha, eu não quero. O que o mundo me oferece é muito melhor do que o que Jesus Cristo pode me oferecer. Isso vai deixar um pai feliz ou vai deixar um pai irado? Vai deixar irado. Isso vai fazer com que esse pai fique muito chateado, muito triste. E Deus não quer isso. O que Deus ele quer de nós é que todas as pessoas se arrependam, tenham uma atitude de gratidão, de amor. A nossa amizade só pode ser construída a partir do momento que nós entendemos o plano de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que nós éramos trevas, que nós estávamos separados de Deus, como escravos do pecado, nós não tínhamos a liberdade de escolha, mas Jesus Cristo foi lá e nos comprou com o seu próprio sangue, pagou com a sua própria vida, Ele pagou a nossa dívida para Deus. Quando Ele nos comprou, então de escravos, nós passamos para essa outra posição, aonde agora nós pertencemos a Jesus Cristo. Na verdade, só mudamos de dono. Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque Ele comprou, Ele nos comprou, Ele pagou alto preço. E a palavra de Deus ainda em 1 Coríntios fala assim: vocês não pertencem a vocês mesmos, portanto glorifiquem a Deus no vosso corpo, no qual foi pago um alto preço. Então quer dizer, Jesus Cristo comprou a humanidade.
Todos nós pertencemos a Ele. Mas mesmo assim, Jesus Cristo nos dá anistia, liberdade. E Ele diz para nós assim: o que nós queremos? Nós queremos agora escolher ficar com Ele, abrir a nossa vida e deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida e Ele ter um relacionamento conosco de amizade, de verdadeiro amigo conosco, ou nós queremos continuar com a porta fechada para Ele? Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja que havia fechado a porta para Jesus Cristo. Jesus Cristo queria um relacionamento com essa igreja, mas essa igreja não queria um relacionamento com Ele. Será que nós realmente estamos buscando um relacionamento com Jesus de amizade? Para construir essa amizade, nós precisamos primeiro nos relacionar com o nosso Mestre. Quando Jesus fala para os discípulos assim: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, de escravos, porque o servo não conhece o seu Senhor, mas agora eu chamo de amigos, porque eu anunciei tudo aquilo que meu Pai me falou, me ensinou. Então, quando Jesus ele chama a ser amigos, Ele revela o que o Pai ensinou e Ele quer que a gente faça parte desse novo relacionamento com Ele. Comece a andar com Ele, comece a seguir os seus passos. Eu percebo que muitas pessoas, quando a gente fala em perdão, olha, você precisa perdoar o seu cônjuge, você precisa perdoar seu filho, seu pai, você precisa perdoar o seu irmão em Cristo, o seu parente. A pessoa fala assim: ah, pastor, mas isso é muito difícil. Ah, não dá. Que isso? Jesus foi Jesus, eu não sou Jesus. Mas o que essa pessoa está querendo dizer então? Que ela não tem um relacionamento com Cristo, que ela não é um discípulo de Jesus. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quando Jesus ele se revela a nós, Ele nos enche do amor do Pai, Ele nos enche de misericórdia, de compaixão, de bondade. Ele nos ensina a perdoar com o mesmo coração que Ele nos perdoou. Quando Ele esteve lá na cruz, olha quanta coisa que Ele passou, e Ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, se nós queremos realmente ter uma amizade, um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos, primeiro nós temos que começar esse relacionamento com Cristo. Se você diz que isso é impossível, amar, perdoar, sentir compaixão, ser tolerante com o seu irmão, isso significa então que você ainda não tem um relacionamento com Cristo. E se você não tem um relacionamento com Cristo, muito mais difícil você vai ter um relacionamento com o seu irmão, de amar, de perdoar, de ajudar, de dar suporte para o seu irmão. Nós precisamos nos relacionar mais com Cristo. Nós precisamos conhecer mais da graça de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, Jesus disse assim em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como que eu posso falar de amor se eu não conheço Deus que é amor? Como que eu posso viver o amor se eu não vivo um relacionamento com Deus? Se eu não medito na Sua palavra, se eu não oro, se eu não busco esse relacionamento com Ele. E sabe aonde que Ele me coloca os testes, as provas? É na igreja. A igreja é um ensaio para o céu. Nós estamos aqui ensaiando para entrar no céu. Quem não passar aqui neste ensaio, não entra no céu. Você sabia disso? Se você não tolera seu irmão, se você não consegue amá-lo, perdoá-lo, você nunca entrará no céu. Porque no céu só existe amor, e Deus é amor. Então, o que nós precisamos? Exercitar o fruto do Espírito: o amor, a paciência, a paz, a alegria, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Nós precisamos constantemente exercitar esse amor. Mas para isso, você precisa também ver se você é livre, se você realmente já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Porque se você não entregou, você está do lado ainda de fora. Você ainda não entrou no aprisco, você ainda não se relacionou com o seu Mestre Jesus. E isso significa que você não conseguirá, será impossível para você ter um relacionamento, construir amizades. Nós só construímos amizades quando deixamos o pecado para trás, quando deixamos o passado para trás. Enquanto nós vivemos remoendo o passado,
vivemos ainda nas mágoas, na falta de perdão, na falta de misericórdia, quando nós ficamos ainda ali, trabalhando o passado na nossa vida, nós nunca cresceremos na fé em Cristo Jesus. Nós precisamos nos despir do velho homem. Eu queria concluir com um texto que foi proposto, que está em Efésios capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, não, perdão, versículo 4, capítulo 4, versículo 17 ao 32. E o versículo 25 é o texto-chave. Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 32. Diz assim: os procedimentos do Filho da Luz. Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Voltando ao 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Construir amizades é construir com a base sobre a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Nós não podemos fingir de ser crentes, nós não podemos fingir que amamos e no fundo nós lá ainda sentimos uma certa mágoa, um ressentimento, ódio, inveja. Se nós temos isso abrigado no coração, nós não estamos enganando o outro, o nosso irmão, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós, e a verdade é Jesus Cristo. Que nós possamos realmente construir amizades, amando a família de Deus, mas com um compromisso mais sério com Jesus Cristo. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ver a profundidade, a largura, o amor, o que Ele fez por nós. Quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais nós conhecermos o nosso Pai Celestial, esse Pai tão misericordioso, esse Pai que demonstrou um amor tão grande por nós, quanto mais nós conhecermos a Ele, mais nós vamos olhar para os outros e vamos começar a aprender a olhar com os olhos de Cristo. E aí sim, nós vamos tratar as pessoas como verdadeiros amigos. É interessante, para fecharmos, que quando Jesus estava ali para ser preso, Judas deu um sinal
para os soldados que não sabiam quem era Jesus ali, né? E ele falou: aquele que eu beijar é Jesus, é o Messias. E ele beijou Jesus. Quando ele beijou, Jesus olhou para ele e falou assim: amigo, é com um beijo que você me trai? Aquele momento que Jesus chamou Judas de amigo, Jesus não estava sendo hipócrita, ele estava chamando de amigo mesmo. Como que nós estamos nos relacionando com Jesus? O modo como nós nos relacionamos com Jesus é o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Que nós possamos construir verdadeiras amizades fundadas, firmadas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Foi o teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir ao grande compaixão, Senhor. Um coração assim que sempre por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor, meu viver, meu Deus.
e reconhecemos que Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Então, nesse momento, entregue os seus anseios nas mãos do Senhor. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. Se quiser permanecer em seu lugar da mesma forma. E assim sabemos que Deus tem operado maravilhas, curas extraordinárias. E assim podemos glorificar a Deus, ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Deus, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, muito digno de ser louvado. E nesta noite, ó Deus santo e Deus eterno, nós, como igreja do Senhor, a noiva de Cristo, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a Tua soberania e santidade. Ó Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. E nesta noite, ó Deus, a Tua igreja está adorando ao Senhor. Ó Deus, do mais profundo do seu íntimo, reconhecendo a Tua santidade. Deus, precisamos de socorro. Socorre, ó Deus, os Teus filhos que nesse momento estão passando por aflições, por dificuldades. Deus, nessa noite nós esperamos, ó Deus, que do Senhor saia virtudes para curar, ó Deus, as nossas enfermidades. E nessa noite, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida da Dona Iraci, ó Deus, essa Tua filha com 93 anos de idade, está na UTI aqui no Hospital Ipiranga. Ó Deus, Tu és poderoso para curar, para fazer o melhor na vida dela. Ó Deus, visite essa Tua serva, que a visitação do Senhor seja o bálsamo que ela precisa, ó Deus, para esse dia. Deus soberano, assim como tem a irmã Iraci, ó Deus, que está precisando, ó Deus, da graça do Senhor, existe outros que nesse momento, ó Deus, está sentindo dores, estão enfermos, ó Deus, precisando, ó Deus, da visitação e da cura do Senhor, Deus. Que as virtudes do Teu Santo Espírito, ó Deus, cure para a glória do Teu nome. Apresentamos, ó Deus, as nossas famílias diante do Teu altar, reconhecendo, ó Deus, que o inimigo está travando uma luta muito grande para matar, roubar, destruir, ó Deus, as nossas famílias. E assim nós Te pedimos, ó Deus, reveste as nossas famílias com Teu amor, a graça bendita e soberana. Que o sangue de Jesus, ó Deus, seja a nossa coraça que nos protege, ó Deus, de toda investida do inimigo. Deus Santo, os relacionamentos conjugais, ou o relacionamento de pais com os filhos, ó Deus, que muitas vezes se tornam tão tumultuados, devido, ó Deus, a esse mundo viver, ó Deus, em meio a uma tecnologia que, em vez de trazer benefícios, está trazendo, ó Deus, tantas dificuldades, trazendo uma enxurrada, ó Deus, de coisas estranhas para o seio da família e trazendo destruição. Ó Deus, desperta o Teu povo, desperta cada um de nós para que tenhamos um relacionamento santo e puro com o Senhor, que nós venhamos a construir, ó Deus, uma amizade solidificada na rocha que é Cristo Jesus, para que possamos ter um livre acesso, ó Deus, diante do Teu povo, diante do Teu trono, ó Deus. Ó Deus Santo, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos viver em conformidade com a nossa vontade, mas queremos viver em conformidade com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e espera de cada um de nós. Deus soberano, que o consolo do Teu Santo Espírito esteja trazendo paz para os corações enlutados, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Tenha misericórdia, Deus. Também Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revista, ó Deus, com a graça do Senhor, que a depressão, ó Deus, que a angústia, que as perseguições, ó Deus, não venha trazer, ó Deus, um desânimo espiritual, que nós venhamos a renunciar, ó Deus, ao Senhor,
devido às lutas, devido às dificuldades, mas que a cada dia nós possamos estar, ó Deus, como aquele ramo enxertado, ó Deus, na videira, absorvendo de Ti, ó Deus, a força necessária para sobrevivermos. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. Traga, Senhor, refrigério para os Teus filhos que estão desempregados. Eles precisam, ó Deus, de uma oportunidade de trabalho, trazer o sustento para a sua casa. E só o Senhor, ó Deus, para abrir oportunidades, ó Deus, de trabalho. Capacita, Senhor, aqueles Teus filhos que por essa semana ou a outra estarão passando por uma entrevista, ó Deus. Capacita os Teus filhos para a glória do Teu nome, para que eles também ingressem no mercado de trabalho. E aqueles que fizeram concurso, ó Deus, que foram aprovados. Ó Deus, que não seja, ó Deus, um cartucho ou uma influência de um político, ó Deus, que venha tirar o lugar do seu filho, porque ele foi aprovado, ó Deus, e assim nós te pedimos, ó Deus, adianta, Senhor, venha ao socorro dos teus filhos que estão precisando, ó Deus, desse trabalho. Deus Santo, Deus Eterno, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, ó Deus, porque se o Senhor não perdoar os nossos pecados, certamente, ó Deus, pereceremos. E queremos, ó Deus, ter uma intimidade com o Senhor a cada dia, por intermédio da oração, da santificação das nossas vidas. Eu entrego, Deus, todos os pedidos que os teus filhos estão apresentando agora, Senhor, diante do teu altar, aquele pedido que é um particular do teu servo, ó Deus, para com o Senhor. Aceita, ó Deus, esse pedido, se estiver em conformidade, ó Deus, com a tua vontade. Tenha misericórdia desse teu filho, ó Deus, que espera essa bênção, ó Deus, vinda da tua parte. Ajude os nossos filhos, ó Deus, na sua formação, na sua caminhada cristã, e que os livre de todo mal, ó Deus, nesse mundo mau, vil e corrompido. Que as nossas crianças, ó Deus, estejam revestidas com a graça do Senhor nas escolas, nas creches, e que eles tenham uma boa semana. Ó Deus, espere o teu povo sempre, ó Deus, debaixo daquele amor, daquele carinho que só um Pai amoroso pode dar. Mas aqui nós estamos, queremos continuar te louvando e engrandecendo o teu nome. E ainda te louvaremos, ó Deus, o mais profundo dos nossos corações. Aceita o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.